Fernando. Bom dia, irmãos. Vocês me ouvem bem? Caso não ouçam, comenta aí que não ouve. Mas essa palavra, como o Fernando falou, ela, na realidade, é fruto de uma meditação que eu tenho tendo aí durante a pandemia. Algumas coisas que tenho pensado, tenho refletido. A primeira parte dessa meditação foi aquela palavra que eu compartilhei com os irmãos em novembro sobre o secularismo. Não sei se os irmãos se recordam. E, a partir daquela palavra, eu continuei pensando sobre isso, que me deu ali mais ou menos umas 3 meditações, essa daqui é a segunda. E o que eu gostaria de falar hoje, se no primeiro momento a gente falou sobre secularismo, agora eu queria falar sobre a igreja e a cultura do século que a gente está. A igreja e a cultura do presente século. Essa ideia, na realidade, me veio quando eu estava pensando nessa toda essa questão do secularismo e como a gente convive com o mundo, se a gente deveria se relacionar ou não com o mundo. Essa primeira meditação foi me trazendo várias perguntas. E durante essa pandemia, eu estou num momento assim onde eu tenho me refeito várias perguntas, várias coisas que eu sabia a resposta de bate-pronto. Eu tenho me perguntado de onde veio essa resposta. Eu me lembro de uma situação, quando eu estudava na escola, eu gostava de física, né? E aí tinha aquelas fórmulas que a gente tinha que decorar, né? Equação de Torricelli, né? Que era, aí eu decorava, era viva a avó atrás do topo, a fórmula, que aí eu não esquecia e tal. E aí fazia a prova para tirar nota boa. Só que aí teve uma vez, numa prova de matemática, que tinha uma fórmula que era muito grande. E eu não conseguia decorar a fórmula, porque ela era grande. E aí eu tinha um vizinho da frente da minha casa, que ele entendia um pouco de matemática, era o Vitão. Aí eu cheguei para o Vitor e falei assim, Vitor, como é que é essa fórmula aqui? Eu não estou conseguindo decorar. E toda vez que eu perguntava alguma coisa de matemática para o Vitor, eu só estou formado no ensino médio porque o Vitor existe, porque era ele que me ensinava as coisas, né? E aí, às vezes ele queria me explicar de onde veio a fórmula, eu não tinha paciência. Eu falava, tá, me diz logo aí como é que aplica e pronto. Mas nesse dia, como eu não conseguia decorar, eu lembro que ele me fez uma demonstração de onde surgiu a fórmula. E aí, quando ele me explicando de onde veio a ideia e tudo mais, eu entendi para que servia a fórmula, como aplicar a fórmula, e saiu daquele nível de simplesmente decorar e aplicar num problema que estava ali na prova. E eu tenho pensado muito nisso, assim, de onde veio a fórmula, né? De onde veio a resposta pronta para perguntas que todo mundo faz e a gente está acostumado a, tá, é isso. Mas onde é que veio isso? De onde é que veio até essa pergunta? E pensando sobre essa questão do secularismo, em como, às vezes, a cultura do mundo nos influencia, a primeira coisa que eu fiquei pensando é se realmente tudo que está no mundo é ruim. Se realmente, se algo que veio do homem, tudo que o homem produz é ruim. Tem um texto do Tozer, que eu li há alguns anos, que ele vai um pouco por essa linha, de que as coisas que o homem produziu, ele começa a falar de arte, são coisas necessariamente ruins. E eu fiquei pensando se eu concordava com isso, tudo mais. Eu fiquei pensando, cara, será que isso é verdade? Será que tudo que... Porque, assim, se você pensar na criação de Deus, ela é boa. Uma banana, uma maçã, é uma coisa boa, foi algo que Deus criou. Apesar de o Davi da Thay não gostar de banana, né? A Sofia, que é sobrinha dele, ele o mesmo DNA, gosta. E numa disputa entre o Davi e a Sofia, eu tendo a concordar com a Sofia. Então, a banana, eu presumo que seja boa. Mas eu fiquei pensando, mas e a criação que é puramente do homem, ela é boa? E é aí que eu ouso discordar do Tozer, porque um dia eu estava aqui em casa e minha mente era assim, eu fico pensando eu entro numa ideia e começo a pensar nessa. Às vezes a Laís me pergunta, Pedro, o que você está pensando? Eu falo, não, nada não, porque é uma viagem muito maluca. Mas um dia a Laís fez uma carbonara aqui em casa e, velho, não tem como dizer que isso é do diabo.
Foi... É bom. É claro que se eu comer carbonara todo dia, eu vou ter algum problema, mas a carbonara é boa. E eu comecei a... E aí, pensando nisso, pô, a carbonara é boa, a carbonara não é algo que é necessariamente ruim. Eu comecei a pensar, então nem tudo que é feito pelo homem é ruim, e existe um modo com que a gente tem que se relacionar com a cultura, com o mundo. E a resposta para essa primeira pergunta foi uma palavra que o Fernando deu há alguns anos, onde ele falou de ser sal e luz. E ele disse que na nossa dinâmica com o mundo, em alguns momentos a gente vai ter que ser sal, ou seja, a gente vai se misturar com o que tem, com as pessoas, com a cultura, com tudo que tem aqui no mundo. Em alguns momentos a gente vai ter que ser luz, ou seja, a gente vai ter que sair, se destacar de onde está a treva e revelar que tem trevas ali e não se misturar com aquilo. Então, a primeira ideia é que tudo que tem aqui não é necessariamente ruim. A cultura ela não é necessariamente ruim. E a gente vai se relacionar nela nessa dinâmica de sal e luz. E a igreja vai ter, de certa forma, um relacionamento com a cultura, com o mundo, e a gente vai ter contato. Jesus falou, né, que não pedia que nos tirasse do mundo. Então, a gente vai ter que, de certa forma, se relacionar. E eu percebi que essa dinâmica de relacionamento entre a igreja e a cultura, ela caminha por basicamente três formas. A primeira delas, como eu comentei em novembro, é a secularização. Caso quem não tenha ouvido ou não se recorde, a secularização ela é basicamente quando valores e ideias do mundo elas interferem na nossa vida de modo que impeçam a gente a viver o evangelho da maneira como ele deve ser vivido. Quando ocorre um processo de secularização, que é um processo lento, o objetivo dele não é uma necessária ruptura com a igreja, mas apenas que você aceite viver um modo de vida cristã menos radical, de modo que você define até onde você vai viver, até onde você não vai viver, até onde a igreja vai interferir na sua vida, até onde ela não vai. Isso gera uma consequência que é a perda da nossa identidade como discípulo, porque eu paro de viver, de certa maneira, o evangelho, por conta disso eu não consigo transmitir um evangelho que eu não vivo. Como eu não consigo transmitir, as pessoas que estão vindo não conseguem aprender, e como elas não conseguem aprender, elas não conseguem ensinar outras pessoas a viver o evangelho. A secularização ela faz com que a nossa palavra fique infrutífera. Pela minha falta de exemplo, por eu não viver e por eu permitir que o mundo, de certa forma, imprima valores em mim. Isso trouxe consequências. Se a gente pensar hoje no mundo, de modo geral, no Ocidente, a gente vive uma cultura pós-cristã que rejeitou completamente a doutrina bíblica. E isso ocorreu em muitos casos justamente por causa da secularização. E eu tenho observado um fenômeno que tem acontecido em alguns países, inclusive no Brasil, onde, por conta da secularização, houve uma deturpação do evangelho. E é comum a gente sequer identificar pessoas, quem é cristão, quem não é. Eu falei em novembro que antigamente isso era muito fácil, né? Quando uma pessoa ela era crente, né? Você batia o olho, você sabia que ela era crente. O comportamento dela, o modo como ela vivia, deixava claro que ela era crente. E hoje isso não é mais tão claro. Na realidade, é tão confuso a ponto de que tem pessoas que, quando você descobre que ela é crente, a surpresa é até negativa. E, como eu falei também em novembro, ao longo da história houveram vários processos de secularização e eles foram repelidos pela igreja através de duas formas. A primeira delas foi o retorno à sã doutrina, o retorno a conhecer o que é a palavra, conhecer os evangelhos, conhecer o que Jesus mandou fazer. E a segunda é um avivamento através da busca do Senhor, de buscar o poder do Espírito Santo, de buscar fazer a obra de Jesus. Então, nessas três dinâmicas com que a gente se relaciona com a cultura do mundo, a primeira delas é a secularização, que é quando o mundo entra dentro da gente e causa esse tipo de dano. A segunda delas
é a mistura entre a igreja e o mundo. Esse caso ele ocorre quando nós aceitamos uma mistura entre qualquer conceito humano e o Evangelho de Jesus. Diferente do secularismo, aqui não é uma influência do mundo na nossa vida. Não é eu abrir uma brecha, um tipo de pecado que eu começo a conviver com ele. Não. Aqui nós começamos a misturar conceitos que vêm do mundo com o Evangelho e chega a um ponto que você não consegue diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. A primeira vez que isso aconteceu na igreja foi no gnosticismo, lá no princípio, quando começou-se a ter a ideia que a gente poderia misturar a filosofia grega com o Evangelho. E ao longo dos séculos, esse tipo de mistura foi surgindo e foram tendo vários tipos de heresias em vários movimentos religiosos. Talvez vocês se recordem, vou pegar um caso mais recente, que teve no Brasil, que foi o Evangelho da Prosperidade. Ali a gente tinha uma mistura entre o Evangelho, a palavra de Deus, e as pessoas misturavam a conversão, a vida em Cristo, com uma troca de benefícios. Então, você entrava nesse tipo de igreja e você, em troca lá do seu dinheiro, vamos dizer assim, claramente, você ganhava bênçãos, você era abençoado, você andava com Deus. E isso foi muito claro no Brasil até um pouco tempo atrás. Hoje, essa mistura não é mais tão clara. Você não tem tantas igrejas assim com esse discurso do Evangelho da Prosperidade. Hoje, ela, de certa forma, criou subdivisões, e que, na realidade, são duas. A primeira é o Evangelho do bem-estar e da felicidade. A gente pode ver isso nessa aproximação que tem acontecido entre a igreja e esses discursos de solução humana para problema que a igreja deveria tratar, para discursos de que você tem que ser feliz, da felicidade plena. Se antes o Evangelho da Prosperidade oferecia o dinheiro, a barganha que ocorre hoje é a felicidade. Então, se você andar com Deus, se você seguir a Deus, você vai ser feliz. E isso é vendido através de métodos, de certa forma, infalível de como se alcançar a felicidade, de modo que, se você é convertido, você tem que ter uma felicidade plena, sua vida tem que ser linda, sua família tem que estar tudo bonito, você não vai ter doenças, você vai estar numa Ferrari e tudo vai ser lindo. E o problema disso é que, de alguma forma, isso não resolve o problema das pessoas. Ter sucesso não vai resolver o problema real das pessoas. E essas teorias elas vão se apoiando em discursos generalistas, que eles vão se apegar basicamente nas emoções e vão enaltecer habilidades que sejam do próprio homem, como se o resumo de tudo isso fosse o homem ter sucesso, fosse o homem se desenvolver em qualquer área, como se a ideia fosse que, se você é cristão, tudo vai dar certo, você vai ser bem-sucedido, você vai ser um cara muito inteligente, você vai ser excelente em tudo. E esse discurso ele tem caído como uma luva na sociedade que a gente tem hoje. Eu tenho percebido que... Vou contar uma história para vocês, para ficar mais claro. Eu estava trabalhando, tempo atrás, no setor de planejamento estratégico. E aí eu saí e eu fui parar no setor de capacitação. E aí, meio que combinou, eu entrei lá, 2 semanas depois teve a pandemia. Então, eu cheguei lá, eu não tinha muito ainda o trabalho, assim, as pessoas não sabiam o que fazer comigo e ficou complicado, porque eu estava em casa. E também o setor de capacitação, que basicamente faz curso, tem um problema de que as pessoas estavam em casa e não sabiam como iam lidar com isso, como é que iam oferecer curso. E aí eles tiveram a ideia de, vamos assistir vários cursos, gente que está aí em alta, para a gente ver se a gente pode ter algum curso para oferecer e tudo mais. E aí tinha que escolher alguém para assistir os cursos e ler os cursos, né? Como eu era um novato no setor, aí fui eu que tive que fazer isso. Então, meu trabalho foi, durante um tempo, assistir curso, fazer anotação, o que era bom, o que não era ruim. Uma parte das vezes eu nem assistia, eles mandam geralmente
por escrito, né? Eu lia e tudo mais, aí indicava um. E com o tempo eu fui... Claro que tem cursos bons, tem cursos ruins, mas basicamente nos cursos ruins, quase todos, e em alguns dos bons, você vê uma espécie de mesmo discurso, das mesmas ideias, e você percebe que se estão falando isso, é porque de alguma forma está havendo essa discussão, né, na sociedade. E uma das coisas que mais as pessoas têm falado é sobre essa noção de propósito e sobre felicidade. E isso tem caído como uma luva nas igrejas, as igrejas têm falado muito sobre isso. E isso é reflexo de uma sociedade que está com essas perguntas que, na realidade, hoje você consegue comprar felicidade na farmácia ou você compra felicidade num curso de R$ 99,90, onde você vai ter ali uma fórmula para você ser feliz. É claro que eu não estou me posicionando contra curso, contra você fazer qualquer curso que possa te ajudar aí a se desenvolver em alguma área ou buscar algum conhecimento, né? Na realidade, muitos cursos são muito úteis. Eu fiz vários aí que eu gostei e tudo mais. Pode cooperar com você em várias áreas. Não é isso. Não é isso. Se eu discordasse disso, eu não estaria no setor de capacitação, né? Mas eu acho que até alguns desses cursos são recomendáveis em várias áreas. A questão é que várias dessas propostas, elas tentam atuar em áreas que são de responsabilidade da igreja. Então, quando eu vou fazer um curso para me ajudar a melhorar a minha oratória, ou me ajudar a ter liderança, a ser um bom chefe, ou aprender a fazer qualquer coisa, fiz curso até de almoxarifado nesse tempo aí, para poder avaliar o curso. São cursos que são muito úteis. Agora, quando você pega um curso que ele está te ensinando a não se irar, quando você pega um curso que está te ensinando a como você deveria tratar o seu filho, como você deveria tratar a sua mulher, como não mentir, isso são áreas que são de responsabilidade da igreja. E quem trata isso é o evangelho. Você pode trazer o melhor curso do mundo, a melhor teoria do mundo, ela não ensina o homem a vencer o pecado. A única coisa que consegue fazer com que o homem vença o pecado é Jesus, é o evangelho. Então, isso é algo que tem acontecido na sociedade e começou a entrar dentro da igreja. E eu tenho visto muitas pessoas com essa mistura de busca de alguma forma, teorias humanas para resolverem problemas que estão no âmbito da igreja e do evangelho. Da mesma forma, a gente tem que pensar que todas essas teorias, elas são teorias generalistas. E quando os problemas que são reais não são resolvidos, isso traz uma frustração muito grande para aquela pessoa. Por trás de qualquer frase pronta, sem contar que se você parar para pensar, essa ideia, no fundo, ela tem por trás um princípio de que quem desenvolve o homem é o próprio homem, de que toda a sua evolução, quem produz ela é o próprio homem. E também um discurso, de certa forma, muito otimista, de que basta você fazer aquilo que tudo vai dar certo e você vai se dar bem. E quando isso não acontece com as pessoas, porque as pessoas têm problemas reais, você traz um dano muito grande para aquela pessoa, você traz um problema maior ainda, porque a pessoa depositou, de certa forma, uma esperança numa fórmula humana que não atende para todo mundo. E aí você tem visto muitos ministérios e muitos irmãos que estão sendo levados por esse tipo de ideia. Porque, na realidade, um problema real, a verdadeira solução para todo problema real é Jesus. Então, se o meu problema é a ira, não é um curso, um checklist do que eu tenho que fazer quando eu estou com raiva que vai resolver o meu problema. É Jesus. E isso só se resolve através do evangelho, da ação da igreja, do discipulado, de andar na luz, de eu expor o meu problema para algum irmão para que ele possa me ajudar. A sabedoria humana, ela não produz um fruto de mudança de vida, de arrependimento. Enfim, a segunda faceta dessa mistura, ela ocorre quando a gente percebe um discurso moral, uma pauta moral, sem o evangelho.
essa mistura ela funciona mais ou menos assim. Pessoas que evidenciam alguns valores bíblicos, alguns princípios bíblicos, mas deixam de lado outros. Deixa eu pensar no exemplo. Um exemplo que eu pensei, eu tenho visto, tem sido muito comum, principalmente nas redes sociais e tudo mais, são esses influenciadores católicos. Todo mundo já deve ter visto por aí eles falando uma série de discursos como você tem que ser o homem provedor, o chefe da casa, ou então sobre a importância da família e que você tem que valorizar a família, você tem que ser aberto para a vida, você tem que ser contra o aborto, você tem que ser contra todas as pautas morais que, de alguma forma, são contra o que é certo, são contra a Bíblia, são contra todo aquele discurso católico. E toda a ideia disso ela é baseada numa mudança da sua postura. Então, se você é a favor do aborto, você está errado, mude sua postura, você tem que ser contra o aborto. Se você não é o provedor da sua casa, você tem que fazer meu curso para você virar o provedor e não sei o que lá. Óbvio que, além de tudo, é um grande negócio para esse tipo de pessoa, mas eles evidenciam uma mudança de postura, de ideia, sem que esse processo passe pela conversão. Então, na realidade, eu estou só seguindo um padrão moral, uma ideia de que é certo ou errado, e eu não estou fazendo isso por causa do senhor da moral, por causa do senhor do certo ou errado. Isso não é fruto de uma conversão, onde eu entendi que eu preciso de Jesus, onde eu tive uma declaração de falência da minha própria vida, eu percebi que eu não consigo lidar com ela, que eu só faço besteira e eu preciso de Jesus. Quando eu percebi que eu estava numa situação onde a ira de Deus estava debaixo de mim e eu precisava me consertar. E isso que vai produzir o fruto na minha vida, que vai produzir a mudança, que vai mudar a minha postura, que vai mudar as minhas ideias, que vai renovar a minha mente. Na realidade, o discurso desse tipo de pessoa é apenas você pensa nisso que é errado, mude e mude sua postura. Por trás disso está um discurso, uma falsa espiritualidade, onde você não tem que abandonar o pecado por inteiro, você só abandona alguns deles. Às vezes são os mais graves ou não, mas assim, você abandona alguns pecados e outros não. Essas próprias pessoas que fazem esse tipo de discurso, se você acompanhar a vida delas, elas evidenciam e valorizam uma série de pecados que elas mesmas cometem. E, ao mesmo tempo, elas são muito contra outros tipos de pecado. Esse tipo de ideia faz com que as pessoas elas vivam uma espécie de vida cristã onde elas simplesmente escolhem quais são os pecados que elas podem cometer e quais não. E as pessoas elas não percebem que esse tipo de coisa acaba distorcendo o evangelho. E ela acaba ofertando um evangelho que é superficial. Você tem um relacionamento com a doutrina de Jesus, mas você não tem um relacionamento com Jesus. Então, quando eu deixo de fazer qualquer coisa que seja, simplesmente porque é moralmente errado, e ao mesmo tempo eu faço outras coisas, eu não estou abandonando o pecado, eu estou abandonando aquele pecado por uma razão puramente humana, por uma razão de que, às vezes, eu não vou mentir porque a mentira tem perna curta e pode me prejudicar. Sendo que, na realidade, você não está fazendo aquilo ali por causa do Senhor da verdade. Já falei desses influenciadores católicos, pensando já na nossa realidade, eu tenho visto no movimento evangélico isso ocorrer através de uma ideia de uma espiritualidade que preza pela uma aparência de santidade, por alguns valores. Por exemplo, eu tenho visto que é muito comum em algumas igrejas evangélicas, tem alguns amigos aí que estão em algumas denominações, e é muito comum a gente ver eles posicionarem contra o aborto. É uma pauta que é muito, muito forte, né, na igreja evangélica. E, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali batalhando contra o aborto, elas não têm nenhum tipo de confronto em relação à relação sexual antes do casamento. Então, a gente não vai batalhar contra isso, porque não é conveniente para mim, mas o aborto, sim. As pessoas elas acabam enaltecendo algum aspecto moral em detrimento do outro. A gente acaba escolhendo quais são os pecados que a gente vai batalhar contra e quais não. Sendo que Jesus disse lá em Mateus 28 que era para a gente ensinar a guardar todas as coisas, não algumas, mas todas.
usar esses valores cristãos sem o principal do cristianismo, que é a vida de Jesus, é a conversão, é retirar do evangelho de Jesus justamente o poder que torna ele efetivo. Você pode, cara, ser contra a mentira, contra qualquer pauta moral, tudo você pode se posicionar contra, mas sem o Espírito Santo, sem o evangelho de Jesus, você simplesmente não vai conseguir viver isso. E é basicamente isso, porque o que capacita a gente a viver o evangelho é o poder do Espírito Santo, é Jesus. Tem um texto lá em Tito, se vocês quiserem abrir, é Tito 1, 14 ao 16. O texto diz assim: e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. E é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito está aqui dando um conselho de que nós não devemos nos ocupar com pessoas que falam coisas, mas eles são desviados da verdade. Ele diz que essas pessoas professam conhecer a Deus, mas negam o mesmo Deus que elas professam conhecer pelas obras delas. E você pega pessoas que, de alguma forma, têm feito todo um discurso moral, um discurso de como nós devemos andar, como nós devemos agir, sendo que a própria vida delas não é condizente com o que elas falam. E eu acho interessante que, no final do texto, ele usa expressões um pouco pesadas, né? Ele diz que essas pessoas são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Toda boa obra quer dizer muita coisa. Tudo, né? Muito, né? E o texto diz que a consciência dessas pessoas estão corrompidas. Hoje eu estava até conversando com a Laís hoje mais cedo, e ela estava falando de desses cursos que ela assistiu, e o cara estava dizendo no curso que ele estava sendo usado por Deus para ajudar as pessoas a terem prosperidade. É o mesmo pacote do Evangelho da Prosperidade, só que ele está sendo levado no mundo, né? E é claro que a pessoa é um agente de Deus desde que você pague o custo dele, que não é barato. As pessoas não entendem que, de alguma maneira, também isso tudo é um modo de você ganhar dinheiro. Não que seja errado ganhar dinheiro dando curso, gente. Não é isso. A questão é qual é o curso que você está dando. Uma outra questão em relação a esse tipo de coisa é que essas pessoas, elas ensinam coisas, elas nos passam padrões morais, elas nos dizem o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, só que elas não têm responsabilidade nenhuma com a sua vida, nem com a minha vida. Então, o cara está dizendo para mim que eu devo tratar bem a minha esposa, mas no dia que eu brigo com ela, eu posso entrar lá e mandar uma mensagem para ele, e se ele olhar, ele vai me dar uma resposta genérica, ele não tem nenhuma relação com esse problema. Se brincar, esse cara tem tanta gente ali debaixo dele que seria impossível ele dar atenção ao meu problema. Ele está me dizendo para eu não mentir, mas se eu minto, ele não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Ele não assume uma responsabilidade com a minha vida, com o meu problema, com a minha dor. Na prática, isso é uma distorção da comunhão com Deus, do discipulado, da vida de igreja. Porque se eu tenho um problema com qualquer coisa que aconteça, e eu chego para a autoridade que está sobre mim, se eu chego para o meu pastor e falo, no caso Fernando, está acontecendo um problema, aconteceu isso comigo, o Fernando tem responsabilidade com a minha vida. Ele não vai simplesmente me dar uma resposta genérica. Leia tal versículo e cumpra, você está errado. Não, ele tem uma responsabilidade com o meu problema, em acompanhar o meu problema e me ajudar. E eu não estou falando isso da boca para fora, porque eu já passei por diversos problemas na minha vida, onde eu fui ajudado, onde eu fui acompanhado, onde pessoas, de alguma forma, estenderam a mão para mim, onde eu tenho completa convicção que, se eu sequer estaria aqui,
se não tivesse a ajuda de vários irmãos que me ajudaram ao longo da minha caminhada. Seria injusto e tomaria muito tempo de vocês se eu fosse citar todos eles. Muitos irmãos me ajudaram mesmo, muitos. E eles tinham responsabilidade com a minha vida, eles se preocupam comigo. Teve uma situação na minha vida que me marcou, assim. Eu lembro que eu tive um problema no cérebro, eu estava sem enxergar, e aí os médicos não sabiam o que eu tive que fazer alguns exames, né? E aí eu fiz os exames e tudo mais, depois eu me recuperei e tudo mais, só que eu fui fazer uns exames de acompanhamento, né? E aí, quando eu cheguei lá, a mulher foi me dar a nota fiscal, um negócio lá que não tinham autorizado o exame que eu tinha feito no plano de saúde, só que como era urgente, simplesmente o irmão que estava comigo pagou o exame. E ele nem falou comigo, ele pagou, resolveu o problema, e é isso. E eu lembro que naquele dia eu me senti extremamente cuidado, porque eu nem tinha dinheiro para pagar aquele exame, mesmo que o plano de saúde não aceitava, eu ia ficar sem fazer. E esse irmão chegou, pagou o exame, ele não falou nada para mim, ele não deixou que a mão direita conversasse com a esquerda, e ele só pagou o exame e resolveu meu problema, e eu estou enxergando. E eu fui cuidado. Não era simplesmente uma pessoa que estava ali ao meu problema. Ela estava lá comigo fazendo o exame, ficou me esperando. Isso não foi só uma vez. Volta e meia eu brinco com o Edu Rossi, que uma vez eu estava no hospital passando mal e quem estava segurando o balde para eu vomitar era ele. Era uma pessoa real que estava cuidando de mim. E a igreja ela tem essa dinâmica onde ela cuida do seu problema, né? Ele estava ali segurando o balde para eu vomitar e você de alguma maneira se sente cuidado, amado pelaquela pessoa que não é da minha família, não é, ele simplesmente é meu irmão. E eu lembro que minha tia que me criou nesse dia, ela estava resolvendo coisa lá do plano de saúde, e aí ela viu o Edu segurando o meu balde e tal, e aí tempo depois ela falou assim, caramba, eu nunca vi esse nível de amizade que vocês têm, né? De a pessoa realmente estar ali cuidando de você. Eu falei para ela, tia, isso não é simplesmente uma amizade, isso é vida de igreja. Ali eu tenho uma pessoa que realmente se preocupa comigo. E esse tipo de pessoa que quer te ensinar um padrão moral, como você deve ver, não existe isso, não existe acompanhamento, não existe discipulado, não existe comunhão. Além disso, e para finalizar esse bloco, mais do que simplesmente um ensino, e é o que eu quero salientar aqui, o irmão ele tem a capacidade de te ajudar com o seu problema, de levar a sua carga junto com você. Então, quando eu tenho uma dificuldade com qualquer pecado, o irmão simplesmente não está dizendo o que eu devo fazer. Ele está ali junto comigo, me ajudando a não fazer mais. Ele leva comigo a minha carga, ele me ajuda me corrigindo, ele me anima quando eu preciso ser animado, ele me aconselha quando eu preciso ser aconselhado. Uma outra situação que eu lembro, assim, para mim foi muito marcante, eu lembro que eu estava estudando para concurso e eu não conseguia ter resultado. Estudava, não passava. E aí eu lembro que um dia o André me chamou para conversar e falou assim, velho, por que você não está passando? O que você está fazendo? Aí eu expliquei para ele mais ou menos como eu estudava, aí ele falou assim, não, velho, você está estudando tudo errado, não é assim que se estuda para concurso, não. E aí o André me chamou na casa dele, e aí ele me ensinou a maneira como ele fazia, a maneira como é que ele achava que funcionava, e ali ele me aconselhou, ele me corrigiu. Eu lembro que uma vez também eu comecei a ter resultados, só que eu não conseguia ir bem em direito administrativo. Aí o Gustavo me chamou para ir lá para casa dele e a gente ficou uma semana lá, todos os dias, estudando só direito administrativo. Ele me ensinou direito administrativo, de modo que tem coisas que eu sei até hoje, porque eu lembro daquele dia, a gente sentado lá na casa do Fernando na mesa, estudando direito administrativo. Uma pessoa que simplesmente está me dando solução pronta, ela não tem esse amor de vir e resolver o meu problema. A questão que eu não consigo acertar e me ajudar. A minha dificuldade, isso só se encontra na igreja
porque, de alguma forma, a gente tem responsabilidade um com o outro. Terceiro aspecto em relação disso, relembrando, falei do secularismo, que é quando a gente pega coisas do mundo e deixa ele se misturar conosco, e de alguma forma a gente começa a conviver com pecados, começar a aceitar o pecado. A segunda é quando nós misturamos o evangelho com valores humanos, com coisas humanas, e de modo que a gente sequer consegue separar uma coisa da outra. E a terceira é que, muitas vezes, quando a gente percebe que tem toda essa dinâmica de que a cultura do mundo pode me influenciar, de que existe uma mistura, a gente pode ter uma postura, de alguma forma, radical para reagir contra isso. E eu chamei isso de um embate entre a igreja e a cultura. Isso acontece também de uma maneira onde a gente, por querer se sentir de alguma forma assustado, ou então por não querer ter contato com o pecado, a gente tenta rejeitar o mundo de uma maneira tão agressiva que se torna beligerante, ou então uma fuga do mundo. A gente fala, não, o mundo tem tanta coisa errada, tem tanto pecado, o mundo jaz do maligno, então ou eu vou combater fortemente contra isso, ou eu vou simplesmente me afastar do mundo. E essas realmente são as duas dinâmicas onde você encontra esse embate. A primeira delas eu chamo de triunfalismo, que é quando você realmente vai, de alguma forma beligerante, né, de alguma forma agressiva, e contra a cultura do mundo. Esse termo, triunfalismo, ele surgiu no Brasil na década de 60. A ideia era que a crença cristã ela era superior a todas as outras. E ela superior, inclusive, à cultura, a tudo que estava acontecendo. E, por conta disso, nós deveríamos impor a nossa maneira de pensar para a sociedade. Essa era a ideia. Nos anos 80, houve uma mistura entre o triunfalismo e o evangelho da prosperidade. Então, a ideia era de que você deveria ouvir o evangelho, receber o evangelho, onde você seria próspero e você iria combater o mal na sociedade, você iria impor os valores evangélicos para toda a sociedade, nós iríamos ganhar o Brasil para Cristo. Todo mundo já deve ter ouvido essa expressão, ela surgiu nessa época. E a ideia do triunfalismo é de que a igreja ela tem uma fé superior ao resto da sociedade e ela irá prevalecer contra o mundo. Lá no início, essa crença ela era usada em prol da nossa vida pessoal, né, e tudo mais. Só que ela chegou a um ponto onde, aí já na década de 90, que a igreja iria influenciar a sociedade, de que a igreja iria mudar a sociedade e de que nós iríamos colocar os nossos valores em toda a sociedade e todo mundo ia ter que aceitar isso. E aí ocorreu um fenômeno onde, por conta de todo esse discurso triunfalista, desculpa, a política começou a se atentar para o que estava acontecendo e se associou com esse discurso triunfalista. E com essa mistura, com alguns políticos se alinhando a esse discurso, de certa forma, moral, com esses valores religiosos, eles começaram a usar isso como uma ferramenta política. Então, eles começaram a perceber que se havia um movimento evangélico que era extremamente contra o aborto, e é uma quantidade de pessoas grandes, ele começou a dizer, gente, eu sou contra o aborto é errado, vamos acabar com o aborto na sociedade. Muitas vezes não porque ele realmente acreditava que o aborto é um pecado, mas simplesmente porque ele estava enxergando um grupo onde ele podia se dar bem. O problema do triunfalismo, vocês podem pensar assim, tá, mas aborto é errado e a gente tem que combater isso na sociedade mesmo. Tudo bem. A questão é que esse triunfalismo ele promove uma distorção do evangelho, de modo que as pessoas elas não conhecem o evangelho pelo que ele é de verdade. A gente não é contra o aborto porque ele é errado. A gente é contra o aborto porque Deus é contra o aborto. Porque isso é contra a vontade de Deus. Não é simplesmente por algo ser certo ou errado, mas por causa de quem é o Senhor do certo e errado. E é isso que está na nossa mente. Eu vi um filme
Foi até no Grupo Caseiro, há um tempo atrás, um filme cristão, que chama A Máquina do Tempo. E aí tem uma cena, achei bem legal, que mostra uma criança fazendo um negócio de errado, e aí o pai vem corrigir ela, e aí o pai fala assim, filho, você não pode fazer isso porque isso não agrada a Deus. E aí a criança fala, pai, isso não agrada a Deus? Ele porque Deus pensa assim, assim, assado, e aí a criança é corrigida. E aí passam-se os anos lá, e aí mostra a mesma cena. A criança fazendo errado, e o pai dele fala assim, filho, não faça isso porque é errado. Ah, mas por que é errado, pai? Porque é errado. E aí a criança pensa assim, tá, mas você também erra. Por que você erra e eu não posso errar? Quem é você para dizer que o que é errado? E é justamente isso. Quando a gente entra numa discussão simplesmente do que é certo e errado, e a gente tira Deus dessa equação, a gente está trazendo isso para uma discussão onde, na prática, ninguém pode falar nada, o que é certo e o que é errado, ninguém é melhor que ninguém, e vem todo aquele discurso humanista. Porque, no fundo, uma coisa é errada porque uma autoridade superior chamada Deus determinou o que é certo e errado baseado no caráter dele. E é isso que dá a nossa pauta do que é certo ou errado. É o que Deus disse que é certo ou errado. E o triunfalismo, ele quer, de alguma maneira, levar isso para pessoas que não conhecem a Jesus. E acaba se criando uma distorção do que é o evangelho. E muitas vezes as pessoas, isso acontece hoje, elas têm a impressão de que o evangelho é simplesmente um conjunto de regras do que é certo e errado. E a gente apresenta para elas uma pauta moral sem apresentar o dono da moral. E muitas vezes o evangelho chega a ser criticado, rejeitado, pelo que ele não é. A pessoa não quer se converter porque ela tem uma ideia distorcida do que é o evangelho. Ela fala, isso eu não quero. Ela acha que o evangelho é algo que ele não é e rejeita isso. Porque, de alguma forma, isso foi distorcido. E o evangelho, de verdade, não chega naquela pessoa. Um outro problema, como eu até comentei lá em novembro na palavra sobre secularismo, é que isso traz uma mistura e uma confusão entre a igreja e o Estado. E isso faz com que a fé das pessoas se torne um objeto de uso para jogo de poder. E, de alguma forma, pessoas vão usar com astúcia esse discurso moral, de modo que ela é contra tal discurso moral, sendo que a prática da própria vida dela não condiz com o que ela está falando. Se parece muito com o caso que eu dei lá dos influenciadores, que dizem para você não mentir, mas eles escolhem os pecados que eles cometem e os que eles não cometem. E isso aqui ocorre também. Você vai ver isso acontecer de alguma forma em movimentos políticos, onde eles vão dizer o que é certo, o que isso é errado, o que não pode, o que não sei o que lá, sendo que a própria vida deles não anda de acordo com o evangelho, não há conversão, não há mudança de vida. Tem um texto se vocês quiserem abrir, Romanos 1,18. O texto fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Eu até grifei essa parte aqui. Homens que detêm a verdade pela injustiça. Não basta eu dizer uma pauta moral, eu dizer o que é certo ou errado, se pelo meu procedimento eu rejeito os mandamentos e as coisas que a pessoa que criou o que é certo e errado diz. Não basta eu dizer, por exemplo, que somos um país debaixo do governo de Deus, se o meu procedimento rejeita tudo isso. No fundo, se a gente pensar, a defesa de uma pauta moral, ela é uma aparência de santidade que revela um desejo de escolher qual princípio bíblico eu quero seguir e qual que eu não quero. Então, eu digo para você que tal coisa é errado, mas eu tenho lá várias outras coisas, vários outros pecados que eu pratico e que eu não deixo ninguém se meter nisso e que ninguém muitas vezes sequer enxerga que é errado.
Então, eu estou escolhendo qual pecado a gente vai combater e qual pecado a gente vai tolerar. Eu estou escolhendo qual princípio bíblico eu quero seguir. Não me lembro agora quem é o autor, mas ele diz que quando você escolhe qual versículo da Bíblia você quer seguir, qual que você não quer, você não adora Deus, você adora você. E, no fim das contas, tudo isso não passa... Então, Pedro, desmuta aí o seu microfone, que eu mutei sem querer. Desculpa. Opa, onde é que eu parei? Qual foi a última parte que vocês ouviram? Se você escolhe o versículo que você quer seguir, você adora você mesmo. Exatamente, não a Deus. A defesa dessa pauta moral, ela faz com que você escolha qual versículo da Bíblia você vai seguir ou não. E, no fundo, o que está por trás disso é a vontade humana. No fundo, você está querendo fazer só o que você quer. É curioso, uma coisa que eu acho interessante é que se você pegar hoje no Brasil, nessa guerra política que a gente está vivendo, os dois lados, todos eles têm um discurso muito apegado à liberdade, à vontade humana. Então, se você pega a esquerda, você vai ter um discurso muito associado a você fazer o que você quer, que o homem é livre, que você decide sua vida, ninguém manda em você, meu corpo, minhas regras, tudo mais. E se você pega do outro lado, da direita, é um discurso à liberdade, de que ninguém pode se meter na sua vida, você é o senhor das suas decisões. Estou aqui para tomar partido de lado nenhum. A questão é que toda essa teoria humana ela tem um apego à liberdade, à vontade do homem. No final das contas, eu até escrevi isso aqui no meu rascunho, o final de todo esse discurso é você fazer o que você quer. É como aquela lei de Telema, né, do Aleister Crowley, que foi o cara que fundou o ocultismo moderno, que ele diz que faz o que você quer é o todo da lei. O amor é a lei, mas o amor sob a vontade. O amor debaixo da vontade. É isso, as pessoas... esse aqui você pode fazer, mas esse aqui você não faz, porque aí a gente já não concorda. Você está escolhendo qual pecado você vai praticar e qual pecado você não vai praticar. Um outro ponto é que esse discurso, que é muitas vezes apoiado pelo movimento religioso, baseado em argumento puramente moral, ele revela, no fundo, um desejo de que a gente só quer ter uma vida boa aqui. A gente quer apoiar um evangelho que, de certa forma, é distorcido, mas que apoia a minha pauta moral, porque, na realidade, eu quero ter uma vida tranquila aqui, eu não quero passar perseguição, eu não quero sofrer nenhuma dificuldade, então eu quero que a sociedade esteja mais ou menos alinhada com o que eu penso, para que eu não entre em algum conflito, para que não achem que eu sou errado. E a gente não percebe que a gente está levando para as pessoas, no consciente das pessoas, um evangelho que ele é deturpado, enquanto a gente está na tranquilidade de ninguém me perseguir. Então, tá, velho, vamos deixar o povo falar essas pautas moral aí, porque eu concordo de certa forma com elas, vamos deixar as pessoas acharem que isso é o evangelho, porque eu fico tranquilo. Só que isso atrapalha a conversão das pessoas. Isso impede com que as pessoas tenham contato com o evangelho de verdade, onde eu não escolho o pecado que eu vou cometer, onde eu tenho que rejeitar todos os pecados e eu tenho que guardar todas as coisas que Jesus mandou eu guardar, onde eu tenho que andar uma vida de comunhão, eu tenho que me submeter aos outros, onde vão ter pessoas que vão colocar o dedo na minha vida e dizer que eu estou errado. Não é simplesmente uma lista de coisas que eu devo fazer ou não, mas sim um relacionamento com Deus, um relacionamento com a pessoa que criou tudo que é certo, todo o padrão moral, o que eu devo fazer ou não. E eu estou fazendo isso não é simplesmente porque é certo ou errado, mas porque eu quero agradar Jesus. Porque eu quero agradar aquele que me tirou do império das trevas e me levou para o reino da luz. E é por isso que eu deixo de fazer as coisas. Porque eu amo ao meu Senhor. O segundo aspecto, né? O primeiro foi do embate que eu estou falando. O primeiro foi o triunfalismo. O segundo é a fuga do mundo. Então a pessoa percebe que a sociedade está tão corrompida, que a cultura humana tem tantos problemas, que ela faz a opção de simplesmente sair dali. E ela
se retira, ela se isola e ela não tem mais contato com a cultura, com a sociedade, com as pessoas, e ela fica simplesmente sozinha. Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás o povo falava bastante, fez muito sucesso, aqueles Amish, que foi até um movimento que veio dos anabatistas, onde eles simplesmente se isolam, eles ficam na sociedade onde é só eles, e tudo bem, ó, o mundo está todo errado, eu vou ficar aqui sozinho. E eu estava pensando sobre isso, e eu lembrei de uma historinha da Turma da Mônica, que eu li quando eu era criança, que falava do ermitão. O ermitão, aí era tipo um velhinho sentado lá em cima de uma montanha, e ele não tinha contato com ninguém, ele ficava com as roupas assim de toda já poída, um cetro, e ele ficava sozinho. E aí eles explicavam quem era o ermitão, e aí eu lembro que a Mônica falava assim, mas no fundo, o ermitão, ele é só um egoísta, ele é um orgulhoso, porque ele acha que ele não pode aprender nada comigo, nem ensinar nada para mim. E essa a Mônica estava certa nessa história, porque a postura de a gente se isolar, a gente parte da ideia de que eu sou tão certo que eu não vou aprender nada com o outro e que eu não tenho nada a levar para o outro. No caso da igreja, é pior ainda, porque nós recebemos uma missão de Jesus de levar o evangelho para as pessoas. Jesus falou, né? Não peça que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Nós estamos aqui para levar o evangelho para as pessoas. Nós não temos que não ter contato com o mundo onde há pecado. A gente tem que ser frontalmente contra o pecado e contra tudo que se levanta contra Deus. A vontade de Deus é que a igreja permaneça aqui apresentando o evangelho para as pessoas que não conhecem o evangelho. A missão da igreja é estar aqui apresentando o evangelho e orando para que o Senhor nos guarde do mal desse mundo que já é maligno. Mas a gente vai estar ali levando o evangelho para as pessoas. Jesus disse para a gente levar o evangelho por toda a terra, ensinar homens de tudo quanto é lugar a guardar os mandamentos de Jesus. Quando a gente se recolhe, a gente abandona uma vida em sociedade para não desagradar a Deus, eu acabo justamente desagradando a Deus porque eu não estou cumprindo esse mandamento. Eu não estou cumprindo a missão que Jesus me deu de levar o evangelho para as pessoas. É claro que você, em alguns momentos, pode se isolar, você pode se separar. O próprio Jesus fez isso. Se você ver, tem várias passagens nos evangelhos onde Jesus ele se isola um tempo para buscar a Deus, mas é interessante, eu fiz questão até de fazer essa pesquisa, em todos os momentos que Jesus se isolou, logo depois ele foi pregar o evangelho, ele foi ter contato com gente. Ele separou um tempo ali com Deus, para buscar a Deus, e depois ele foi estar com as pessoas. Então, é claro que se Jesus se isolou, a gente pode se isolar, mas esse isolamento ele é necessariamente temporário. É para buscar a Deus, para que a gente possa levar o evangelho para as pessoas. Jesus fazia isso para buscar a Deus, para buscar o Pai. E quando a gente foge do mundo permanentemente, a gente está se acovardando diante do século, diante de tudo que tem acontecido, e revela que eu tenho um medo de que a graça de Deus não é suficiente para resolver o problema que está acontecendo, para resolver tudo que está acontecendo aqui. E parece que a graça de Deus não é suficiente para que eu permaneça aqui e alcance as pessoas. Revelam um medo de que a graça de Jesus não seja suficiente para vencer a porta do inferno. E esse é o ponto. A graça de Jesus ela é suficiente para fazer com que a gente permaneça aqui, para que a gente leve o evangelho para as pessoas, para que a gente cumpra a missão que Jesus nos deu. A vitória em relação ao mundo, a um mundo que já é no maligno, ela foi dada para a igreja em Cristo. E a gente não deve abandonar essa missão. A gente tem que ser sal e luz nessa terra. Isso é um mandamento do Senhor Jesus. E é contraditório, por medo de desagradar a Deus, eu me isolar e desagradar a Deus. Tudo isso que eu tenho falado, esses três modos em que ocorre o relacionamento entre a igreja e o mundo, o secularismo, a mistura entre o evangelho e a cultura do século, e esse embate entre a nossa fé e o que tem acontecido, para mim,
mostra algo que tem acontecido na sociedade e que eu tenho observado, que é um conflito entre a busca de propósito que as pessoas estão tendo e a valorização do pecado. Hoje, se eu pudesse elencar aí o retrato, né? Qual é o retrato que você vê hoje da sociedade? Eu acho que é isso. É esse conflito entre a busca de propósito e a valorização do pecado. A gente que é convertido sabe que não há um propósito, não há um sentido na vida fora de Jesus. E, ao mesmo tempo, a gente também sabe que é impossível andar com Jesus sem abandonar o pecado. E o mundo, justamente por não abandonar o pecado, por querer fazer a própria vontade, ele não encontra um propósito para a vida dele e ele fica com essa sede, essa necessidade de encontrar um propósito. Tem um livro do Viktor Frankl, que é o Em Busca de Propósito, que ele fala muito sobre isso, sobre qual é o propósito da vida e tudo mais. Em busca de sentido, isso. E é justamente esse o problema que tem acontecido na sociedade. Todos esses cursos que eu falei, a maioria dos que eu vi, sempre fala sobre isso. Qual o propósito da sua vida? Para que você está aqui? Para que você trabalha? A sociedade tem buscado muito isso. Qual é a razão da gente estar aqui? O que a gente faz aqui? Na realidade, se a gente pensar aquelas 3 perguntas básicas da filosofia, né? Que é quem eu sou, de onde eu vim, né? Para onde eu vou. Eu digo que tem a quarta, que é será que o chato sabe que é chato? São as 4 perguntas que não tem resposta. Revelam isso. Qual é o meu propósito? O que eu estou fazendo aqui? E o mundo ele está cada vez mais com essa contradição, porque ele não encontra propósito, mas ele também não está disposto a abandonar o pecado. João 3,19, que é um texto bem famoso, diz assim: o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. O homem ele não consegue encontrar um sentido para a vida dele porque ele não está disposto a abandonar a obra má que ele pratica. E por conta disso, como ele não abandona o pecado, ele não encontra sentido para a vida dele, porque o sentido só está em Deus, e ele começa a buscar objetivos e uma busca de sentidos falsos. Em tudo que aparenta ser um propósito de vida, o homem começa a correr atrás. Então, em razão disso, para não abandonar o pecado, a sociedade ela se entrega para satisfazer esse desejo que ela tem de sentido, de resposta. E aí cada um vai buscando isso em alguma coisa. Você vai encontrar pessoas que vai buscar isso em respostas, na própria filosofia. Outros vão buscar no prazer, nas coisas boas que tem aqui. Outros no ego, outros na aparência. Alguns no sucesso profissional. Outros na justiça, na busca de uma sociedade ideal, de um mundo ideal. Outros na política. Outros no próprio desenvolvimento, né? Aquela história de que eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. As pessoas começam a buscar algum sentido e fazer uma busca, porque no fim das contas ela tem uma necessidade de entender qual é o propósito dela, e esse propósito é o propósito eterno de Deus, mas não tem como você cumprir esse propósito sem abandonar o pecado. E como ela ama mais as trevas que as luzes, porque a obra dela é má, ela não consegue encontrar uma razão dela estar aqui. E o mundo, por conta desse conflito, ele começou a botar esperança em tudo que é terreno. E isso resultou numa necessidade da gente aproveitar ao máximo o tempo que a gente tem na Terra. As pessoas querem, então, fazer tudo que elas podem para dar certo, para ela ser alguém importante, ou para ela ter sucesso, ou para ela aproveitar a vida, para ela ter o máximo de prazer possível. Eu acho que é no Silmarillion, um livro do Tolkien, que ele diz que é engraçado quando você lê a obra do Tolkien, Senhor dos Anéis, ou qualquer uma delas, mostra os elfos. Os elfos eles sempre ficam meio que isolados, não estão nem aí para nada que está acontecendo e tal. E os humanos sempre numa confusão, uns problemas e tudo mais. E aí o Tolkien fala isso, que os elfos eles não se preocupavam com os problemas porque eles não iam morrer. Eles viviam, sei lá, 400, 500, 1000 anos.
Já o homem, ele tinha um período de tempo muito curto e ele tinha que fazer valer aquilo ali. Então, assim, eu só tenho 80 anos, então eu vou fazer o melhor que eu puder nesses 80 anos, eu vou conquistar o que eu puder conquistar, eu vou desbravar. E o homem, ele vive justamente isso. Ele pensa, cara, eu só tenho uma vida, então eu tenho que aproveitar ela ao máximo. E ele começa a buscar ideias onde ele possa se apegar e seguir aquilo ali até o final da vida dele, para que quando ele estiver velho, ele entenda que, assim, eu fiz o que era fazer, deu tudo certo. E esses dias eu estava até ouvindo uma música. Eu não sou muito de ouvir essas bandas gospel, não. Só tem uma que eu respeito, assim, que eu realmente acho muito boa, que é aquela banda Resgate. Então, a música deles, que eu acho sensacional, que ele fala que antes que os ossos deles envelheçam, antes que ele caia no chão e haja espanto na casa, que ele quer dizer, antes que ele morra, ele vai se lembrar de todas as coisas que Deus mandou ele fazer e que ele fez. E é justamente isso. O homem, ele tem uma busca, um desespero por fazer valer as coisas dessa vida, enquanto a gente tem que se lembrar dos mandamentos de Jesus e que a nossa esperança não está nessa vida, não está nas coisas dessa terra. Não há sentido na vida fora de Jesus. Tem um texto que eu estava lendo esses dias, que é Lamentações 1, se vocês quiserem abrir, Lamentações 1, 9, e depois pula para o 11. Eu estou fazendo aqueles... Depois que eu ouvi aquela palavra do Alfredo sobre ler a Bíblia, aí eu estou fazendo aqueles planozinho bíblico que ele te recomenda uns versículos para você ler, né, tal, que aí você lê a Bíblia toda em um ano. E aí eu me deparei com esse texto e ele saltou muito aos meus olhos. Fala assim: a sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Por isso caiu de modo espantoso e não tem quem a console. Aí o 11. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram a eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. O mundo, ele passou a viver esse conflito que tem nesse texto aqui. Ele coloca toda a esperança dele na vida que está aqui nessa terra. E ele tenta aproveitar ao máximo todo o tempo que ele tem aqui. Essa palavra nesse texto fala assim, restaurar as forças. Eu fui dar uma pesquisada qual era o significado original dela, e o significado é trazer de volta a alma. Ou seja, ele fala que o homem, ele perdeu a alma dele em troca, na realidade, que é a palavra que ele usa aqui, das coisas que ele conquistou. E ele está aqui falando que eles deram as coisas mais estimadas em troco de mantimento para restaurar as forças. O homem, ele trocou tudo isso e em algum momento ele perdeu tudo, porque ele não buscou a Deus. E, em contrapartida, a igreja, ela vive o propósito eterno de Deus já aqui, hoje, nessa terra. E todas as outras coisas a gente sabe que são passageiras. Não que a gente não tenha que buscá-las, se a gente pensar no padrão de vida que Deus coloca para o discípulo, ele coloca um padrão de excelência, né? Nós devemos buscar fazer o melhor em tudo que a gente coloca à nossa mão. Só que a gente sabe que tudo isso é passageiro e tudo isso é um instrumento que coopera com a missão que Jesus nos deixou. Eu tenho um irmão que ele trabalha bem, ele trabalha com excelência, ele conseguiu um bom emprego e ele pagou o meu exame, porque eu não tinha dinheiro. Então, ele usou tudo aquilo ali para cooperar para o reino de Deus. E ele também entendeu, talvez ele nem tenha pensado nisso, mas a prática dele revela isso, que aquele dinheiro ele é passageiro e que ele trabalha justamente para isso, para ajudar o necessitado quando ele não tem como fazer o que ele precisa fazer. Nós já temos um propósito em uma missão. O que Jesus falou para a gente já foi muito claro qual é o nosso propósito. E a gente não pode se deixar guiar por propósito, por ideias, por ideologias que sejam fora da vontade de Deus. Se a gente começar a achar que a gente vai achar resposta na sabedoria humana, na política, na filosofia, na sociedade, nos padrões morais, na minha evolução individual, ou qualquer coisa que não seja Deus,
a gente está se apegando a uma resposta que ela é uma resposta deformada da realidade. Aquilo ali não é a realidade, de fato. A gente está buscando um significado, uma esperança, uma segurança em algo que simplesmente não existe. Todas essas coisas que eu falei, todas essas ideias, elas não oferecem a resposta necessária ao homem. Porque essa resposta a gente só vai encontrar em Jesus. O homem, como ele está alheio a Deus, ele não quer abandonar o pecado, ele busca suprir essa necessidade através do amor, sei lá, da liberdade, no Estado. E ele não vai encontrar o que é a liberdade, a justiça, a retidão. Sem Deus, ela é deformada, ela não é de verdade. A gente só vai encontrar isso em Deus. Não quero dizer que a gente não deva se posicionar, a gente não deva ser bom cidadão, não deva, sei lá. Até mesmo porque, como eu falei antes, o cristão, ele tem essa característica de tudo que ele pega para fazer, ele faz bem. A Bíblia diz para a gente ser criterioso em todas as coisas. Então, não é isso. Só que a esperança do cristão, o propósito dele, o que faz com que ele esteja aqui, não é isso. Não é isso. O ímpio, ele não percebe que ele vai morrer. E esse é o ponto. Quando a gente morre, tudo isso aí, bicho, não serve mais de nada. A minha ideologia, se eu estou aqui em busca de ser a minha melhor versão, se eu estou aqui em busca de prazer, se eu sou de esquerda ou de direita, quando eu morrer, isso não interessa em nada. Quando eu morrer, eu vou estar diante de Deus e ali é a hora da verdade e vai ser para sempre. E tudo isso aqui, show de nada. Eu brinco aqui às vezes com a Laís que eu prefiro ter uma pessoa que pensa diferente de mim em muitas coisas e a gente se encontrar no céu do que eu encontrar que concorde comigo em quase tudo no inferno. E essa é a questão. No fim das contas, a igreja está aqui por um propósito que ele é eterno. A gente está aqui cuidar das coisas eternas. Não adianta de nada o cara ser contra ou a favor do aborto e ele ir para o inferno. Esse é o ponto. Se ele não for convertido, ele concorda comigo, a gente tem a mesma pauta, mas ele vai para o inferno. E se ele discorda também, no fim das contas, eu tive uma experiência, eu vou contar para vocês. A gente estava cuidando de um casal aqui, e eles vinham aqui para o discipulado. A esposa dele, ela é feminista. E chegou aqui com essas ideias e tal. Só que eu pensei, cara, eu não vou entrar em uma bola dividida com ela, não, porque a gente tinha uns problemas mais graves para resolver primeiro. E começamos a conversar sobre família, sobre o casamento deles e tudo mais, e mostrar o padrão de Deus para o marido, para a mulher, aquela coisa toda. Um dia ela chegou aqui em casa e ela falou assim, Pedro, eu percebi que essas coisas do feminismo que eu penso, tal, tá errado. Aí eu falei assim, fiquei curioso, eu falei assim, por quê? Ela falou assim, não, porque a Bíblia está dizendo isso aqui. E ela falou assim, e se alguém está dizendo qualquer coisa diferente da Bíblia, tá errado. E na hora, deu um estalo, Deus falou comigo. Eu falei, é isso. Porque no fim das contas, a pessoa pode discordar de mim no que ela quiser. Se ela for convertida, quando ela se defrontar com a palavra de Deus, tudo que está contra Deus, ela vai corrigir. Porque o que faz com que ela faça as coisas que ela faz é o amor ao Senhor dela. E se eu entrasse numa discussão com ela sobre o que é moralmente certo ou errado, talvez pudesse mudar a opinião dela, ou talvez a gente pudesse brigar. Mas ela é convertida. E quando ela viu no evangelho que ela estava errada, ela se consertou. Isso revela que ela tem um propósito maior que ela. E a gente precisa buscar isso. Um propósito que seja maior que nós. Que é o propósito eterno de Deus. É algo que vem de Deus, que é eterno, e que consegue levar uma pessoa que está no pecado, que está no inferno, até Jesus. E isso sim traz transformação na cultura, na sociedade, porque o nosso negócio, a gente está aqui por causa de pessoas, não por causa de ideias, de valores, de nada. A gente não transforma
ideias, a gente transforma pessoas através da ação do Espírito Santo, através do Evangelho, através da vida de igreja, através do cuidado. E isso sim traz uma mudança que é genuína e é de verdade. E isso sim é uma verdade que traz sentido para as nossas vidas. Enfim, obrigado por terem me ouvido. Acho que eu falei muito, mas era isso que eu estava pensando. Excelente. Obrigado, Pedro. Quero, sim, dizer aos irmãos que, além da gravação, Pedro produziu um texto com esse conteúdo que ele está compartilhando, e depois nós vamos disponibilizar o texto, porque acredito que foi bastante denso, ele abordou várias coisas importantes, e a gente pode também depois conversar sobre elas. Não teríamos espaço para fazer isso agora, mas acho que há vários pontos aí que merecem reflexão, pensamento. Gostei assim, bastante da conclusão pessoal que Pedro trouxe, Pedro deu, porque no final das contas, o que realmente importa a nós é termos essa clareza do Evangelho, do propósito de Deus para a nossa vida, e à medida que entendemos e nos aprofundamos nisso, vamos nos livrando dessas contaminações. Vou aproveitar que é a minha prerrogativa de anfitrião da reunião, e fazer dois breves comentários. Esse autor que o Pedro citou, Viktor Frankl, ele era um médico, psiquiatra, judeu, foi parar num campo de concentração. Quer dizer, num certo sentido, embora a tragédia toda que é isso, era assim, o campo de concentração é uma espécie de melhor laboratório do mundo para o psiquiatra, né? E ele, a partir dessa experiência no campo de concentração, ele escreveu alguns livros muito interessantes, e um deles chama Em Busca de Sentido. E eu li que quando esse livro foi um best-seller depois da guerra, né? Quando a guerra terminou, e ele sobreviveu à guerra e escreveu sobre essa experiência dele lá. E esse livro logo foi um best-seller, vendeu muito, em várias edições. E eu li num dos prefácios das edições que entrevistaram o Frankl nesse momento e disseram a ele: olha, mas como você se sente? O seu livro já tem não sei quantos milhões de cópias vendidas pelo mundo inteiro, com muitas traduções e papapá, um sucesso. Aí ele disse assim, olha, que ficava muito triste de pensar que depois de 2 guerras mundiais, um livro cujo título é Em Busca de Sentido fosse o livro mais vendido, porque mostrava o tanto que as pessoas não tinham encontrado sentido em nada, estavam carentes de sentido e de propósito, né? E talvez a gente vive hoje esse fenômeno, e infelizmente, quando a pessoa está com essa vazio na mente, na alma, está em busca de sentido, encontra um livro bom como o do Frankl, já é um excelente passo. Quando vai se parar com um curso aí, com um método, com uma proposta contaminada qualquer de busca de felicidade, enfim, aí é o caminho, né? Muito, muito complicado. Acho que Pedro abordou bem essas questões. Tem uma frase aqui no texto dele que eu marquei, que ele mencionou, mas talvez de outra forma, que as pessoas hoje muitas vezes são atraídas pelo Evangelho, pelo que o Evangelho não é. Estão procurando algo que não é a proposta de Jesus. Essa felicidade, esse bem-estar, a solução para a sociedade, a solução para a política, a solução para tantas coisas, nada disso é o que é o Evangelho, como Pedro deixou claro. O Evangelho não é a solução dessas discussões. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para uns é loucura, para outros é escândalo, e simplesmente nós não estamos nessa discussão. Nós pregamos a Jesus Cristo crucificado e a ressurreição dele, né? E tem muita gente que acaba também rejeitando o Evangelho pelo que ele não é, infelizmente. Se frustra com essas pregações distorcidas, e depois, quantas pessoas eu tenho visto por aí nas redes sociais, tudo, eu virei evangélico, agora não sou mais. E quando você vai ver, na verdade, nunca se converteu, e os motivos que está dando agora para se desconverter não tem nada a ver com o Evangelho também.
Nada. Enfim. Acho que a gente precisa ter muito cuidado para na nossa vida pessoal e na nossa participação, não perder essa essência, esse impacto do Evangelho na vida da gente, não nos deixarmos contaminar por essas coisas que vêm de tantos lugares, embora a nossa participação, a nossa ação na sociedade, enfim, nossa cooperação, precisa sempre ter em conta esse aspecto da eternidade, da transcendência. Como diz Pedro, o medo, a ansiedade, essa iminência da possibilidade de adoecimento e morte, que, na verdade, isso sempre esteve e estará presente na história humana, mas hoje ele está assim no ar, né? Está sensível, está à nossa volta, e as pessoas estão entrando numa pandemia de desespero e de ansiedade, porque essa fragilidade da vida está muito patente para todo mundo, e nós precisamos anunciar o reino eterno, o reino do Senhor. Nós precisamos ter em conta que a nossa esperança está assim, no túmulo vazio, na ressurreição, na vida eterna. E aí isso precisa nos levar a essa dinâmica de testemunho e de proclamação. Último comentário. Há muitos anos li um livro, um dos livros mais importantes, que mais me marcaram, um dos meus top 10 da minha lista aí. É um livro que hoje é um comentário do John Stott sobre o Sermão do Monte, e hoje ele é editado com esse título, dentro de uma coleção de comentários sobre a Bíblia. Mas o título original desse livro, do John Stott, lá atrás, eu sou antigo bastante para ter lido na edição antiga, ele se chamava Contra a Cultura Cristã. Exatamente a ideia de que você lê no Sermão do Monte é algo completamente subversivo em relação à religião dos judeus, à cultura, a tudo. E por um tempo eu entendi, ou pensei que isso queria dizer que nós cristãos vivemos uma cultura alternativa, diferente da do mundo. Não é bem isso. Não é bem isso. Na verdade, o Evangelho não propõe nenhum padrão de cultura específico. Não tem nenhum modelo de sociedade, de política, de governo, de padrão moral assim, para a sociedade. Disse Pedro, o Evangelho, o Sermão do Monte só faz sentido porque Deus é Deus. E nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Então, nós não temos uma proposta de cultura para substituir a cultura do mundo. Nós vamos viver sendo sal e luz, porque o Evangelho ele se revela numa cultura, como Jesus se encarnou, o verbo se tornou carne como um judeu, falava a língua dos judeus, costumes dos judeus, foi na festa de casamento dos judeus. O Evangelho se revela assim, mas ele tem que ser vivido em qualquer cultura, reagindo, transformando, enfim. Então, o que a gente não pode é virar uma subcultura gospel, assim, uma derivação da cultura do mundo. Eu lembro uns anos atrás, quando estava na moda MBA, não sei o quê, qualidade total, hoje virou gestão de não sei o que lá, aí os caras ofereceram lá um curso, um MBA para igrejas, para pastores. Alguém me mandou um negócio aí alguns anos atrás. Aí eu fui olhar o currículo. Como você aprender a ser um excelente gerente da igreja, não sei o que, papapá. Eu fui lá o currículo, muito bom, excelente. Recursos humanos, a descobrir as habilidades, treinar, não sei o que lá, e você vê a melhor pessoa, capacitada, não sei o que. Eu li e disse, cara, muito bom. Só que vai ter que demitir o Espírito Santo, né? Porque da igreja quem faz esse negócio aí é o Espírito Santo. E se a gente substituir isso por um gerente de dons, uma gerência de dons e habilidades espirituais, aí fala o quê com o Espírito Santo? Demite ele? Enfim. Então, esse tipo de influência que pode ser ótimo um curso desses, desde que a gente tenha essa clareza. Né? Bom, irmãos, fica então assim, nós vamos disponibilizar eventualmente o vídeo, também o texto, com a autorização ali do Pedro, para a gente poder meditar, poder considerar assim, todos esses aspectos que ele trouxe, a importância nesses nossos dias de nós mantermos essa pureza,
essa clareza do que é ser discípulo e do que é o evangelho que nós temos que pregar para não sermos contaminados na nossa vida pessoal e acabarmos sendo levados por essa desesperança, essa frustração, esse desânimo que, no final, tanto a secularização como essa mistura com o mundo vão produzindo na vida e na fé de muitos irmãos. E vamos prosseguir com a graça de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe a todos, que a graça do Senhor seja com todos. Vamos nos despedir aqui, então, vamos orar, pedindo que o Senhor nos conduza em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor, pela vida da igreja, muito obrigado porque nós temos experimentado isso, o socorro, a ajuda, o consolo dos irmãos. Nós não temos apenas palavras para compartilhar com as pessoas, nós temos histórias, como algumas que Pedro se referiu aqui, da sua própria vida, histórias da nossa própria vida, sobre como fomos alcançados pela tua graça, sobre como fomos resgatados do império das trevas, sobre como encontramos no reino do Senhor e no meio da igreja todo esse suprimento. Pai, nos dê graça, Jesus, para que a cada dia sejamos fiéis a esse depósito, sejamos fiéis à missão que o Senhor nos deu, possamos discernir esses tempos que estamos vivendo, de tal maneira, Senhor, que possamos animar uns aos outros, consolar uns aos outros, prosseguirmos para o alvo, ó Deus, anunciando o teu reino eterno, Pai. Pedimos que a tua misericórdia alcance essa geração de alguma maneira, Senhor, e que no meio de toda essa confusão de ideias, de conceitos, de palavras de engano, todo esse ministério do engano que está instaurado na nossa sociedade, Pai, haja conversão, haja salvação de muitos, ó Deus, e que nós possamos ser parte disso a cada momento da nossa caminhada. Muito obrigado, ó Deus. Agradecemos por esse encontro, pedimos que o Senhor nos conduza a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Senhor abençoe a todos. Graça de Jesus seja com todos.